o Senhor? Glória a Deus! Ô, gente, eu não sei vocês, mas de ontem para cá eu já chorei tanto, agradecendo ao Senhor, porque por 12 meses nós estivemos aqui reunidas, e na unidade o Senhor ordena? Na unidade o Senhor ordena? Eu tenho certeza e convicção que se eu passasse esse microfone, como a pastora disse, todo mundo tinha bênção. E eu falei, Senhor, tenho a incumbência de escolher 6 mulheres de Deus, porque é tanto testemunho para vir compartilhar, para fortalecer o seu coração. E hoje Deus me lembrou de João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E eu não entendia por que ele estava falando. Eu falei, é porque está chegando o Natal, o que é, Deus? Ele falou, não, porque verbo é ação. E quando eu disse, eu sou o grande eu sou, eu me manifesto como fortaleza, como socorro, como Shalom, como Jeová Jireh, como príncipe da paz, como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu sou juiz, eu sou advogado, eu sou amigo. Não há nada que limite o meu agir. Então guarde no seu coração, o verbo se fez carne e ele está entre nós. Eu não sei se você teve o privilégio de assistir uma pregação do pastor Roberto no dia 7 à noite. Se você não viu, vai lá no YouTube, Igreja Batista Ágape, e assista essa pregação do dia 7 à noite. Ele fala sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus. E ali perguntam os discípulos, Deus, como que nós vamos orar? E ele, Pai nosso que estás no céu. E ali mais embaixo ele começa a dizer, ei, vocês que são maus, se o filho pedir um pão, vocês vão dar pedra? Não. E ali ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Mas gente, eu nunca tinha visto essa revelação do final desse texto. Vou deixar vocês curiosas, porque lá ele diz o que nós temos que pedir a Deus. E é tremendo, porque depois que você pedir aquilo, todo o resto vem. E aí, então já gravaram, né? Dia 7 de dezembro no YouTube da igreja. E as meninas do louvor estavam cantando aqui essa última música e disse uma hora, eu estou nas tuas mãos. Olha para sua mão aí. Essa mãozinha pequenininha, delicada, olha para suas unhas. E pensa em quantas mãos você já estendeu para ajudar alguém. E enquanto eu estava sentada ali ouvindo, eu peguei nas minhas mãos e falei, Deus, essas mãos tão limitadas, já tão cheias de ruguinha, já ajudou tanta gente. Mas Deus disse, filha, com a concha das minhas mãos, eu pego as águas do mar. Acaso é impossível para Deus? Não. Então tudo que nós vamos contar aqui ainda é pouco, porque o reino do Senhor está chegando, e o mesmo Espírito que habitava em Jesus habita em nós. Então tem muito milagre ainda em 2025 para minha e para a sua vida. Deus falava o meu coração ontem, eu chorava tanto, Ele ainda não terminou. Ele é Deus. E nós estamos aqui como mulheres comuns, filhas de um Deus extraordinário. Nós estamos aqui como mulheres que lavam louça, que choram, que colocam o joelho no chão, mas que depende unicamente da presença do Senhor. Então nós vamos começar agora, gente, um bate-papo de gratidão. Aqui atrás já está painel de gratidão? Tem alguém para colocar, por favor? Hoje nós vamos fazer uma rodada rápida, porque eu quero que o Senhor traga a sua memória. Porque muitas vezes a gente se apega à dor momentânea, e a dor pode se tornar um ídolo. Você acorda pensando e dorme pensando. Mas a palavra do Senhor diz no Salmo 37:4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe o que é isso? Se alegre no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Deus não perdeu o controle.
Ele está vivo, o Verbo se fez carne e está aqui no nosso meio, está na tua casa, está na tua empresa, está onde você for. Glória a Deus. E nós vamos agora começar com essa preciosa. Quem conhece a Adri? Adriana Valois. Valois. Nem sabia. É chique, tá, meu bem? Quem olha para essa nossa preciosa, não imagina que já passou uma família disfuncional quando era tão pequenininha, por abusos, inclusive sexuais, a partir de 4 anos. Muita escassez. Casou com um homem abusivo, teve que encerrar esse relacionamento com 2 filhos. E devido a tantas lutas, ela tinha que ser forte. Como era a palavra? Independente. Totalmente. Independente. Eu fazia de tudo, eu não me sentia digna nem de ninguém me tocar e me abraçar. E essa mulher Deus trouxe para o nosso meio há quanto tempo? 2 anos. Pode falar. 2 anos e alguns meses. Então, há 2 anos, Deus nos presenteou com a vida da Adri. Não foi ela que foi presenteada com as escolhidas. Foi nós que fomos presenteados com a vida dela. Talvez ela conte algumas coisas aqui do que Deus usou ela para trazer mulheres aqui para dentro. Mas nós vamos aos poucos, né, Adri? Vamos, por favor. Então, nós vamos falar hoje o que Deus acrescentou na vida de cada uma dessas mulheres, caminhando ou servindo com as escolhidas nesses 12 meses. Dri, conta pra gente um pouquinho daquilo que Deus tem feito, mesmo tão nova na fé. Bom, no meu início aqui na igreja, eu sempre menciono a Sandra porque eu não tenho como não mencionar. Eu falo que eu cheguei aqui quebrada em Sandra 1000 pedaços. é aquela. Faz assim, Sandra. Eu sempre falo que eu cheguei quebrada em 1000 pedaços. E a Sandra ajudou a colar cada um deles com a palavra do Senhor. Sempre muito amorosa. Me trouxe paz. A paz que só Jesus dá. A paz que de fato excede todo entendimento. E eu sou muito grata pela vida da Sandra e por todas as mulheres do Ministério Escolhida. Eu tenho sido muito curada através da palavra. Eu tenho sido muito curada através desse ministério. Como a Niarta falou, eu passei por abuso pelo meu próprio tio, irmão da minha mãe, sangue do meu sangue. Então, imaginem só como era a minha identidade sem conhecer Jesus. Vivendo num lar disfuncional. Sim, bebia, algumas vezes fumava. Totalmente entregue ao mundo, de verdade, né? E a Sandra, ela me ajudou nesse processo. E ela me apresentou o pastor Damásio, que eu fiz um estudo chamado O Poder do Perdão. E ele abriu portas, que eu digo que o perdão ele é a porta que nos leva até o céu. Porque através do perdão nós somos curadas. E todo mundo aqui sabe que pessoas feridas ferem. Eu fui essa pessoa que era ferida e feria. E pessoas curadas, elas curam. E eu fui curada, estou sendo curada. Tenho sido ministrada pela palavra aqui nesse ministério. E agora me conta uma coisinha. E aí o Senhor trouxe um homem muito bom para estar ao seu lado, para restaurar a família, que era o seu maior desejo, era ter uma família. Mas foi fácil? Nem um pouco. Extremamente ciumento, um ciúme doentio. Daquele que eu não podia ficar perto do meu irmão sequer. Abraçar o meu irmão, para ele era uma coisa assim, fora dos padrões. Talvez porque ele cresceu numa família onde não se abraçavam, não tinha esse contato. E a gente, apesar das dificuldades, nós crescemos numa família que se abraçava, que se beijava, que se queria muito bem. Apesar de tudo, né? Agora me diz, como foi para a cura alcançar o marido? Porque muitas vezes a gente acha assim, a culpa é dele, o problema é dele. A gente vai para gabinete com o pastor, né? Dá um jeito nele, Deus. Mas o que Deus fez? Foi nele ou começou em você? De fato, começou em mim. Nesse estudo acerca do perdão, eu entendi que para ser perdoada, eu também precisava perdoar. E que eu precisava perdoar ele e orar muito por ele. E foi o que eu fiz. Eu comecei a orar e comecei a falar para ele, você precisa de um tratamento. E ele começou com um psicólogo e
Gente, eu vou ter que contar um negócio para vocês, um segredo. Que cor é essa? Você usava rosa? Só pink, porque eu não me achava digna de usar a rosa bebê. Porque eu quê? achava que era cor de menininha, cor de princesa. E eu não me sentia uma princesa por tudo que eu tinha passado. Eu não me sentia digna nem sequer de usar um rosa bebê. Porque eu achava que era cor de princesa e eu não era uma princesa. E deixa eu perguntar, seu esposo em 2 anos, de uma nova mulher sendo restaurada, ele conheceu Jesus? Conheceu e você viu esse dia acontecer. Ele aceitou Jesus! Aleluia! A salvação entrou nessa casa por um coração rendido. E hoje sua filha, ela olha para você e faz o quê? Admira e imita. Eu pego muitas vezes a Letícia fazendo coisas que eu faço, que eu gosto de fazer, e ela fala: eu adoro fazer isso, mas eu sei que é por causa de mim. Eu sei que é pela admiração. E ela também conhece ao Senhor e ela serve no Milad, ela dança e ela fala: mãe, antes eu me sentia totalmente envergonhada de dançar músicas do mundo, mas para o Senhor é diferente. Glória a Deus. Para Ele merece, eu me sinto livre fazendo isso e eu me sinto muito feliz. E eu creio que por uma decisão, eu tenho uma pessoa aqui responsável por essa decisão, que é a minha amiga que está sentada ali, que me disse que o Senhor, Ele é muito especial e Ele merece coisas maravilhosas que a gente faça e nós nem somos dignos, né? Nós não somos bons. Tudo que há de bom em nós é Ele, né? Aqui o louvor falou sobre as bênçãos, né? Que Deus vai na frente abrindo os caminhos. E para a gente levantar as mãos e receber a bênção, mas a nossa maior bênção é Ele. Não são bênçãos materiais, é Ele. Quando a gente olha para Ele e o que Ele fez ali na cruz, essa é a maior bênção. Agora ela não pode encerrar, gente, sem contar um segredo para vocês. Talvez vocês nem saibam que isso aconteceu aqui na igreja. Lembra que ali no final do vídeo, eu não sei quem viu, tinha uma frase: aliste-se para 2026, porque a nossa pastora tem dito: Deus está levantando um exército de mulheres que não é posicionada nas circunstâncias, mas na palavra do Senhor. Aliste-se! E talvez você está aí sentada, né, Drey, falando assim: mas eu... Pois então, essa jovem na fé, ela falou: pastor, eu quero servir. Foi ano passado na conferência. E nós tínhamos uma área que não tinha ninguém, que era a área de evangelismo. Que a gente pensou: vamos em Campinas, em lugares inóspitos, vamos em lugares que as pessoas talvez jamais, né, ouviram até falar de Jesus. E ela foi a única corajosa, levantou a mão e todo mundo ficou assim: uau! Com 1 ano de convertida, ela pegou o evangelismo para coordenar uma equipe que ia pelas ruas. Só que Deus, ela vai contar como, fez ela chegar numa casa de recuperação de mulheres, ex-prostitutas e viciadas. Talvez você não saiba, mas naquela conferência tinha cerca de 30 mulheres que estavam em processo de recuperação. Conta pra gente de onde veio essa ousadia, como que Deus te fez chegar na casa de Efraim. Eu acredito que tudo que acontece na nossa vida, né, Deus usa como testemunho. E o abuso, a escassez, tudo isso é para testemunhar a glória dele na minha vida, na vida da minha família. E por ver essa situação e por viver nessa situação de escassez, de vício, de ver minha família em prostituição, eu sempre tive um desejo muito grande no meu coração de alcançar essas vidas, de fazer algum trabalho com essas mulheres. E aí, o ano passado, a pastora me convidou, né? E eu falei: pastora, eu tenho o desejo de ir para as ruas. Como diz a Sandra, desafiou, né, Sandra? E eu tive o desejo de ir para as ruas panfletar, porque num culto, enquanto eu estava servindo na recepção, o Espírito Santo falou ao meu coração: e se nós formos para a rua panfletar? Eu mandei mensagem para você e falei: Niarta, aconteceu isso. Você falou: opa, vamos lá. Falei com a pastora, ela topou. E aí eu comecei a ir para as ruas. A Niarta fez o trabalho, né, de mídia, os panfletos, fomos para a rua. Minha amiga foi, outras pessoas foram comigo. E eu confesso que nas ruas as pessoas estavam bem resilientes. Falavam: eu preciso, eu vou. Mesmo você oferecendo de graça, as pessoas não querem. E aí eu fui
parar em uma casa. Eu me lembrei de uma casa ali no centro de Campinas que cuida de dependentes químicos. E eu fui lá. E a pessoa de lá me falou, olha, aqui você não pode fazer por causa do governo, mas eu conheço um lugar que talvez seja mais fácil de você conseguir levar essas mulheres. Falei, opa, pode me falar onde é. E fui, com a cara e a coragem, liguei, ninguém me atendeu. Eu falei, eu vou ter que ir, Senhor, vem comigo e me guarda. E assim eu fui, cheguei na casa de Efraim, conheci a Miriam e muitas mulheres. E foi assim que o Senhor me levou até aquele lugar. E ano passado essas mulheres estavam aqui, louvando ao Senhor. Muitas aceitaram Jesus, muitas se entregaram de verdade, receberam até palavras, né, da pastora Ashley. E é impressionante o que o Senhor pode fazer quando a gente se dispõe a receber, né? Glória a Deus. Esse Deus é lindo. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Agora nós vamos ouvir essa preciosa Núbia Costa. Tá aí? Ai, que bom. Núbia é enfermeira. Núbia chegou há menos de 1 ano aqui na igreja. Só que Núbia era pirracenta com Deus. Batia o pezinho e ficava brava com Deus. Só que Deus a via. E ela não permitiu que a infertilidade paralisasse a vida dela. E eu queria, Núbia, que você contasse sobre esses meses que nós temos caminhado juntas. O que Deus tem feito dentro desse coração? Olha, eu nasci num lar cristão, né? Mas o meu relacionamento com Deus, ele era muito superficial. Então, até o ano passado, eu estava em uma outra igreja, servia na igreja, mas eu só trabalhava. O meu relacionamento com Deus era muito, mas muito superficial mesmo. E aí, eu estou casada há 16 anos, enfrento a fertilidade todo esse tempo, né? Infertilidade. E aí, de 2023 para cá, tive várias perdas gestacionais. E aí, eu comecei a brigar, a fazer birra mesmo com Deus. Por que você quer me matar? Por que disso, né? Só que Ele estava me chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. Ele estava me chamando para eu conhecê-lo, para eu tomar o meu lugar de filha, né? Que eu não me via como filha. Para mim, era Deus estava lá, naquele lugar. Mas eu não tinha um relacionamento profundo com Ele. Eu não mergulhava. E aí o Senhor me chamou para isso. E aí eu comecei a conhecer de verdade o Deus que eu sirvo há 43 anos, de quando eu nasci. Eu comecei a tomar o meu lugar de filha, a saber que Ele é o meu Pai. Chamá-lo de Pai, de verdade, não de Senhor, meu Deus, e fazer toda aquela pompa que às vezes a gente faz para falar com Ele, né? É isso. Eu me emociono porque um dia ela me viu falando que eu tinha perdido já um bebê, que eu já tinha enfrentado a perca. E eu quero dizer para você, talvez você não esteja passando pela dor, pelo luto de perder um filho, porque só quem perde sabe a dor de ver um filho sendo enterrado. Mas eu quero dizer uma coisa, toda dor que você passou, Deus vai usar como cura. Uma vez nós estávamos em um culto em Porto Ferreira, e a nossa líder foi lá falar, e ela disse assim: dor não se mede, dor se usa como remédio para curar. Então aqui não tem ninguém com dor pior do que a outra, mas Deus quer te usar como um instrumento de cura. Mas a Núbia começou a se relacionar com pessoas. Núbia foi até para a conferência em Porto Ferreira, gente. Conta pra gente sobre essas experiências novas com o seu paizinho. E nesse conhecer a Deus e começar a profundamente falar com Ele, eu pedi para Ele assim: Senhor, me apresenta as suas amigas, aquelas mulheres que vão me levar para mais perto de Ti. E Ele tem me apresentado mulheres maravilhosas. Começou pela Niarta, que conhece toda a minha história.
É uma pessoa assim que eu amo demais, faz parte da minha vida. E aí tem aquelas maravilhosas que eu amo de todo o meu coração. Então, o Senhor tem me apresentado às amigas dele, né? Que eu comecei assim, a gente foi fazer o Retomando juntas. E na primeira aula elas começaram a falar demais. E eu falei, gente, isso aqui não é lugar para mim. Porque eu falei, que tanto de mulher que fala, como mulher gosta de Uma falar. nordestina que não para de falar. Para que falar tanto? E eu falei, meu Deus, eu vou embora, socorro. E hoje em dia eu tenho um relacionamento maravilhoso com elas e falo pelos cotovelos com elas. Aleluia! Gente, sabe o que é a coisa mais linda? É ver a Núbia sorrindo. É ver a Núbia sentando nas primeiras cadeiras. Porque ela se afastava, ela não se sentia íntima. Ela abraça. Ai, você tá de brinco? Tá? Ela tá de brincão. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Gente, nós fomos para Porto Ferreira. A Cá do louvor tá com a blusa. A Cá e eu vi a Maria Helena também. Elas estavam lá. Gente, a Núbia era brinquinho. Nanini. Falei, Núbia, pega meu brinco, vai ficar tão bonito. E fui já colocando nela. Dali ela aprendeu a usar brincão, já comprou um monte de brincão. E sabe o que eu vejo na vida dela? Restituição, como Deus fez na vida de Jó. Núbia, nós estamos aqui como profeta e levantamos a mão para dizer, você ouvia falar, os seus olhos agora estão vendo o Senhor, e assim como Deus fez na vida de Jó, restituindo ele, Deus vai fazer milagres na sua vida, em nome de Jesus. E a infertilidade? Não, calma, deixa eu fazer a última pergunta. E a infertilidade, posso contar um segredo? Pode. A nossa ansiedade não opera milagre em Deus. A nossa ansiedade não opera milagres em Deus. Eu lembro uma vez que chegou um relato para mim. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria. Ela é enfermeira, ela tem acesso fácil a fazer exames, né? E ela andava com testes até na bolsa. Para diariamente, semanalmente, mensalmente. Como que está essa ansiedade? Diminuiu, a gente não pode mentir, né? Isso mesmo. Mas, gente, eu tenho fácil acesso, então é ali pegar. Mas a ansiedade tem diminuído bastante. Não é igual aquela vez que eu fazia 3, 4 testes por dia. Então, assim, se eu contar para vocês, se eu tivesse juntado os meus testes de gravidez, daria muito mais que 1000. Esse eu não sabia. Todos os dias. Daria muito mais. Esses dias eu estava pensando, daria muito mais que 1000 testes. Então, assim, diminuiu muito, mas assim, 90%. Glória a Deus. Mas um ou outro não tem jeito. À espera de um milagre, né? Glória a Deus. Mas o que você fez para essa ansiedade diminuir? Porque talvez tenha alguém aqui ouvindo que está por dentro, sabe? Balança a perna, rói unha, como é? Olha, a pior palavra que você pode falar, né, para mim, que você poderia me falar nesse processo era descansa. Eu tinha pavor dessa palavra, pavor. E aí, hoje em dia, eu falo para mim, descansa. O seu Deus, o que Ele faz, a vontade dEle é boa e perfeita e agradável. Então, eu aprendi e eu conheci o Deus que eu servia, porém, estava lá. E agora, ela e o esposo, eles são pastores. Ele é pastor, né? E você que o Senhor está tratando, capacitando, melhor dizendo. Eles estão aqui na nossa igreja, é um homem de Deus, né? Se o seu esposo precisa de cuidado, fale com Núbia, é um homem muito centrado, muito equilibrado e que tem gerado fé no coração dela. Obrigada, viu, Núbia? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia! Agora, gente, vem a nossa foguetinho. Ô, mulher de Deus! Achei uma penteca para estar comigo aqui. Ah, Pati, como eu te amo, como é bom ter você aqui, né? A gente não tinha intimidade nenhuma antes dela ser ágape, né? Mas desde que ela chegou com uma sede, e eu não entendia que sede era essa. Eu olhava para ela, olhava para a filha linda, levanta a mão, filha linda. Ô menina que ama o Senhor.
E eu não entendia que sede é essa, mas eu via que era algo novo, era o desejo dela, eu quero viver algo novo, algo novo. E ela tem uma força, uma disposição, e tem algo nela que eu acho lindo, que é: eu sei qual é o meu chamado, eu preciso ir atrás, eu preciso colocar esse chamado em prática. E talvez você está aí sentado e sabe o seu chamado, mas não faz nada. Mas em 2026, eu quero profetizar que todo esse auditório serão de mulheres ativadas na fé, no seu propósito e no seu chamado, porque como o nosso pastor tem dito e a pastora Meire hoje falou, nós vamos para fora. Nós participamos de um curso, gente, esse final de semana, que disse que 93% das pessoas que vêm para a igreja não é através de rede social, é através do boca a boca. Sabe, hoje eu estava fazendo um devocional da Valnice Milhomens e ela dizia o seguinte: eu te coloco em lugares escuros porque existe uma luz dentro de você que precisa brilhar. E às vezes a gente fala: por que, Deus, essa dor? Por que esse desconforto em outro ministério? Por quê? Porque Deus quer te trazer para um lugar e fazer você brilhar. Conta pra gente, o que Deus fez nesses meses? Boa noite. Como diz a Anieta, foguetinho. Essa é nova, viu? Pode falar mais perto. Para mim estar com isso, eu estou aqui na Batista Ágape já faz 1 ano e 7 meses. E quando Deus nos retirou do ministério da onde eu estava, eu sempre ouvia muito, todos diziam assim: há um novo tempo. E eu não entendi o que era isso, mas eu tinha uma ansiedade no meu coração que falava assim: Senhor, será que eu vou fazer o que eu faço lá? Será que eu vou poder tratar de mulheres como eu trato lá? Como tratei em alguns outros lugares? Então eu tinha essa ansiedade, acho que por isso que eu cheguei buscando, eu cheguei procurando servir. A palavra é servir, não importa onde nem como, mas é servir. E um belo dia eu estava na minha casa, preparando o material. No domingo eu falei com a pastora Meire, não sei se ela se recorda, se ela teria um tempo para falar comigo. Ela falou: claro que sim, pode vir na segunda. Aí não foi na segunda, ela me ligou, foi na terça. Porque Deus sabe qual é o tempo certo. Assim como fez com Esther, ela esperou, ela orou qual o tempo correto para chegar até o rei. E todo o povo dela foi salvo. E eu criei naquela palavra, e eu vim falar com a pastora Meire. Tivemos um papo muito produtivo, fui embora para minha casa. No dia seguinte eu recebo um SMS, porque ela manda logo cedo, umas 7 e pouco, eu olhei aquilo, falei: pastora Meire, o que será? Ela falou assim: Patrícia, Deus me trouxe, não sei se a senhora se recorda, ao meu coração o teu nome para estar conosco numa reunião na casa da minha nora. Você topa? Eu topo. Mas eu não sabia o que era. No meu coração só vinha assim: meu Deus, o que ela quer comigo? Mas a maior surpresa foi que quando eu cheguei lá, ela pediu que eu fizesse parte do ministério das escolhidas. E para mim foi muito gratificante, foi um presente de Deus, foi uma resposta de Deus na minha vida. Porque eu não impus o que eu queria fazer, eu apenas demonstrei o meu desejo. Eu não tive uma história como a Adri teve, graças a Deus, mas eu fui do mundo, mas aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. E eu aceitei o desafio, e aí logo vim saber que a Sandra também tinha algo na minha vida, que foi ser uma das primeiras a ser ministrada, como o barro na mão do olheiro. E um dia na casa da pastora Meire, ela falou assim para mim: vamos orar uma pelas outras. E a gente começou a orar. E aí, uma orando, aí ora por fulano. Eu falei: eu vou orar pela pastora. Mas eu orar de jeito nenhum. Mas nós oramos. E ela disse: vocês têm toda a autoridade, assim como no céu e aqui na terra, de impor as mãos
na cabeça das irmãs, porque vocês estão sendo santificadas. Há algo novo, há um tempo novo. Eu falei, Senhor, parece que ela está lendo o meu pensamento. E aquilo renovou a minha fé, aquilo desceu com uma unção sobre a minha vida, que eu falei, Senhor, obrigada, porque eu não sou merecedora de tudo que o Senhor está fazendo para mim. Eu posso contar um segredinho? Pode. É porque a gente tem os corredores, né, antes do culto. E é tão bom a gente ver o Senhor fazendo coisas lindas na vida dessas mulheres. A Paty tem altura diferente da minha, né, Paty? Eu passei 10 vezes. Ela passou 10 vezes na fila, eu passei meia. E ela sempre está de salto. Quem vê a Paty sempre de salto e fino. Jesus! Quando foi esses dias? Quem lembra daquele culto que o pastor Roberto nos convocou para uma semana de jejum? Quem lembra? Pois então, chega a Paty, fogo puro. Falei, opa, essa é das minhas, Jesus. E de tênis. Falei, o que a Paty está fazendo de tênis? Será que torceu o pé? Cidinha da recepção, né, Cidinha? O dia que usou tênis, só o dia que torceu o pé. Mas se não, é fina no salto. E eu falei, o que a Paty está fazendo de tênis? Ela, Deus mandou eu vir preparada. Desse jeito, bem convicta. Deus mandou eu vir preparada. Porque se precisar, eu estou aqui. Eu falei, uau! Ela tem convicção do que Deus a chamou para fazer. E tem horas que a gente fica esperando um comando. Passei uma vergonha em Fortaleza. Vergonha alheia. Quem estava lá sabe. A Cris também. Marcinha. Pastora Meire. Pastoras, vem orar. Pelo costume, né? Né, Dri? A Dri balançando a cabeça. E a gente, não sou pastora, vou ficar aqui só intercedendo. Vocês são mulheres de Deus, vem orar. Porque tinha mulher demais, Mas a gente precisa estar disposta, atenta à voz do Senhor. Mas isso chama intimidade. Ela não estava vindo para o culto só para ela e para a família dela. Ela estava vindo para servir o corpo. E como foi lindo ver aquele dia. Você exalando doce perfume, o poder de Cristo que há em ti, viu? E recebereis poder quando descer do céu o Espírito Santo de Deus. Agora conta pra gente, você disse pra mim que aprendeu o poder, né? Não só reativou o seu ministério, mas o poder da unidade, de uma olhar para a outra, de uma se importar com a dor da outra. Como foi isso dentro de você? Eu tive uma experiência bem recente, onde quando a gente cola os dedos com a Super Bonder, a gente sente aquilo áspero, a gente não consegue ver a nossa identidade. Nós ficamos desesperadas para tirar aquilo da nossa mão. E eu olhava, e um dia anterior eu falei, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz, porque eu preciso ser renovada, porque eu constantemente peço ao Senhor, me renove, Senhor, para que eu possa transbordar aquilo que o Senhor tem através de mim, através do Senhor para a minha vida, para que eu possa passar. E Ele me fez isso. Como assim colou os meus dedos, Senhor? Logo os meus dedos, e eu fiquei desesperada. E eu olhava no meu dedão, eu não via a minha identidade. E o Senhor dizia assim, assim tem muitas mulheres no meu meio, na minha igreja, que não se reconhecem, estão sem identidade. Falei, como assim, Senhor? E o que eu tenho que ver com isso? Você tem muito a ver com isso. Aí eu peguei aqueles negocinho do 99 que a gente tira a casca, e eu comecei a raspar os meus dedos. E um dos meus dedos cortou, sangrou. Ele falou, você está vendo porque eu estou te mostrando? Porque além delas estarem sem identidade, elas estão sangrando. Elas estão precisando de uma palavra, de um abraço, de algo da minha parte. E para que você entenda o que você precisa fazer, você precisa sentir para que você possa transbordar na vida da sua irmã. Glória. Então eu senti aquela dor, mas aquela dor não era só minha, porque eu sei que muitas estão aqui sentindo uma dor que eu não posso só pensar em mim, eu tenho que pensar no próximo, porque a gente só consegue dar aquilo que a gente sente. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor, aleluia! E agora vamos falar de amor. Porque talvez você entre e sai dessas portas e já falou no seu coração, ninguém me vê, ninguém olha para mim.
Pastora Meire não me chama. Mas deixa eu falar para vocês, muitas vezes a disposição tem que ser do nosso coração de ir atrás e pedir ajuda. Eu digo que o orgulho não é só quando eu falo que eu sou a melhor, é também quando eu me calo e falo, não quero incomodar ninguém. E aí, um dia eu estava passando ali em frente o shopping, acho que chama Prado Boulevard, e eu recebo uma mensagem, Rosa Maria. Eu falei, mas não é minha mãe, que mulher é essa? Porque eu nunca tinha visto outra Rosa Maria a não ser minha mãe. E aí essa mulher me liga, né, uma mulher que veio cansada de outra cidade, muito ferida por sua história, e ela precisava de amor que cura. E eu queria que você compartilhasse, Rosa, né? A gente até mencionou, a gente podia fazer uma lista de bênçãos. Ela falou assim, Arthur, eu posso não falar nada, se eu só mencionar as bênçãos do Senhor. E teve algo muito lindo que ela falou, para viver milagre tem que estar no deserto. Então eu quero te dar uma boa notícia, se tem deserto aí, tem milagre chegando. Aleluia! Rosa, conta pra gente como tem sido caminhar com as escolhidas, né, há alguns meses. Boa noite, pessoal. Vou falar meu testemunho rápido. Eu me converti em 2011, só que eu achava que eu era convertida, né, de uma igreja pequena. Falava, eu sou crente, sou crentola, né, que muita gente fala. E depois, em 2016 para 2017, fui para Alfenas. E eu não queria de jeito nenhum. Fiz até uma colinha aqui, mas não é nada do que eu vou falar. Vou falar o que está no meu coração. Amém. E aí eu peguei, nós fomos para Alfenas, foi muito difícil. Foram 7 anos e meio, muito difícil. Eu não me sentia amada por ninguém, nem pela igreja. Eu me sentia uma boba alegre, porque eu queria participar de tudo, e ninguém me chamava para nada, e eu pensava, poxa, mas aquelas mulheres estão ali, eu não sou digna de ser uma mulher para servir a Deus. E depois, num culto, em 2024, um pouco antes de 2024, num culto de Serrania, a pastora Thaisa teve uma chamada lá na frente, e ela falou assim no culto que tinha 2 mulheres que não usavam aliança, e eu era uma dessas mulheres, né? A minha cara foi no chão, falei, poxa vida, né? Eu vou lá não. E aí toda hora chamava, e eu fui. E ela falou assim para mim que Deus tinha grandes mudanças na minha vida. Eu não gosto de mudança, eu tenho medo. E ela falou, Deus vai mover. E eu não entendi, fui embora. Nesse dia eu estava muito chateada, eu tinha brigado com o esposo, estava tudo difícil. E eu não gostava mesmo, assim, eu queria me sentir amada, eu queria me sentir querida, eu queria me sentir abraçada, mas abraçada de verdade, não na falsidade. E aí eu fui para casa e fiquei pensando aquilo. Em 2024, começou a mudança na minha vida. E eu não sabia. Eu achava que a minha vida estava tudo certinha. Alfenas, eu estava já trabalhando, sendo estagiária numa escolinha, naquela ansiedade de ser professora, porque eu vim da faculdade de Direito, mas hoje eu me encontrei na pedagogia, sou apaixonada. E aí nós viemos para Campinas. E eu queria saber, eu pensava assim, gente, eu sirvo a Igreja Batista Ágape, porque eu comecei na Batista Ágape em 2018. Eu falava assim, mas que amor ágape é esse que eu não conheço? Eu quero conhecer esse amor ágape que todo mundo fala. E aí a mudança veio para Campinas. Eu cheguei aqui, a pessoa que primeiro me abraçou foi a Fridas. Eu me senti amada aquele dia. Falei assim, agora eu estou no lugar certo. Agora eu estou entendendo a mudança que Deus queria fazer na minha vida. E esse ano é só gratidão a Deus. Consegui, graças a Deus, terminar minha faculdade. Minha colação de grau saiu. Vou fazer, né, o meu sonho, que antes era delegada, mas hoje eu sou professora de muito bom grado. Amo criança, sou apaixonada. Vim servir no ministério aqui, do Ministério Baby, do Kids, que eu sou apaixonada. Eu sempre falo para a Dani e para a Fridas que eu sou curada. E eu conheci a Niarta no ano passado nas Escolhidas, e eu estava muito triste. A Niarta falou aqui para mim assim, minha irmã, não sofra por coisa que já passou. Você caminhou para frente, você foi, e você vai muito mais além. E hoje, graças a Deus, Deus restaurou meu casamento.
Estou com as minhas filhas servindo a Deus no ministério comigo. E são lindas, né? Hoje eu posso dizer que eu sou amada, sou mimada, sou cuidada, sou querida, sou escolhida de Deus, porque eu achava que eu não era digna disso. E hoje Deus me ama de uma forma tão grande que eu não consigo, é só gratidão, só gratidão. E Ele tem acrescentado tanta coisa, mas eu tive que passar pelo deserto difícil, porque às vezes o coração é orgulhoso, a gente não quer pedir ajuda, a gente quer achar que a gente sabe mais, e às vezes a gente tem vergonha de expor o nosso sentimento, porque as pessoas falam assim, chegou a reclamona, credo, deixa eu sair de perto dessa aí que essa só reclama. Então às vezes eu tinha receio, e hoje não. Gente, o que Deus fez comigo em Campinas, 1 ano e meio, hoje eu sou querida, eu sou abraçada, eu sou amada. Hoje cada irmã que chega em mim e me dá um abraço, eu sei que é verdadeiro, eu sei que é genuíno. Hoje sim, eu posso dizer que eu conheço esse amor ágape, de verdade. Glória a Deus! Vamos aplaudir o Senhor, porque esse abraço quem dá é você nela, aleluia! E eu posso dizer, você está tão linda. Ai, eu fico tão feliz, porque às vezes eu vi ela tristinha, mas hoje verdadeiramente um coração alegre aformoseia o rosto. Você está tão linda. Amém. Você está brilhando para a glória de Deus, viu? Obrigada. Estou muito feliz, gente, porque por quantas vezes ela pensou esse ano, não vai dar tempo nessa faculdade, não vai dar tempo, já tinha começado e terminado. Deixa eu te falar, se você também está procrastinando, levanta a mão e profetiza aí. Em nome de Jesus, você vai terminar aquilo que está inacabado. Em nome de Jesus. Porque ela terminou e vai ter colação de grau agora, mais uma pedagoga para a glória de Deus. Aleluia! Agora eu quero falar de uma mulher que me inspira demais. Gente, ela anda de moto, ela vem para a igreja de motoca. O dia que eu vi ela, eu falei, uhul! E por que o Senhor trouxe a Rose ao meu coração? Porque independente de placa de igreja... Eita, a língua embolou aqui, né? Nós somos irmãs, nós somos corpo, nós somos ágape. E Rose é uma irmã penteca nossa também, da Assembleia, mas ela não perde um culto das escolhidas, ela não perde uma conferência. Ela está na torre de oração porque ela tem sede do Deus vivo. E eu queria que você compartilhasse o que o Senhor tem feito caminhando com as escolhidas. Boa noite, irmãs. Para mim é um privilégio. Eu vim para as escolhidas porque a minha irmã congrega aqui, a minha filha congrega aqui. E um dia minha irmã falou assim, vamos no culto das irmãs. E eu falei, vamos. E eu cheguei aqui, eu me senti tão amada, que não dá para explicar. Aleluia. Gente, se alguém nunca levou um abraço da pastora Meire, você pede para ela. Porque o abraço da pastora Meire cabe tanta coisa dentro dele que não dá para explicar. É verdade. Então, assim, eu provei esse abraço e eu amei. Porque foi num momento muito difícil da minha vida esse ano. E a pastora Meire me deu um abraço, que dentro daquele abraço coube tanta coisa que é difícil de falar o que aconteceu dentro daquele abraço. Foi, assim, num momento muito difícil, né? Porque esse ano, o ano começou com uma surpresa, né? Dia 2 de janeiro, a gente descobriu, a gente esteve no médico, e o médico falou para mim, olha, a Tamires tem câncer, e é câncer maligno. Quem é a Tamires? Conta para elas. Minha filha, linda. Minha filha. Levanta a mão, Tamires. Tamires, levanta a mão. Glória a Deus. E a Tamires, ela é perfeita. Só que a Tamires nasceu com uma doença rara neurológica. Então, tudo para a Tamires é mais difícil. Você descobriu com 3 anos, né? Com 6 anos. 6 anos. E quando foi dia 2 de janeiro, foi um susto muito grande. Eu saí assim de lá e... Você disse que voltou na sua memória em toda a dor que você viveu lá nos 6 anos, né? Sim, quando ela teve derrame, que ela ficou internada. Parece que volta, né? A fita volta e mãe sofre por antecedência, né?
E até esses dias a gente foi de novo no mastologista e ele olhou para mim e falou assim: Dona Rosimeira, agora você está bem, né? Eu falei: tô, doutor, eu estou bem, porque eu saí de lá na hora assim, sem saber. Não é que a gente não acredita, mas a gente fica desesperado. E foi isso que eu senti, desespero. E você disse que precisava de uma oração. E quem foi que te acolheu? Eu precisava de uma oração. Primeiro, eu pedi oração na torre. E, na hora, as irmãs, a Carminha já me mandou um áudio de oração. Mas não era só aquilo, irmãos. Eu precisava de um abraço. Eu precisava de alguém que só me abraçasse e chorasse comigo. Gente de carne e osso, né? Gente de carne e osso. E eu, desde aquele dia que eu saí do hospital, eu comecei a orar. Eu falei: Senhor, eu preciso de alguém que me abrace. E o Senhor falou: calma, filha. Eu estava sozinho naquela cruz. E aí eu me desesperava mais ainda, porque até que um dia eu cheguei e falei: Senhor, o Senhor estava sozinho, mas o Senhor era 100% homem, 100% Deus. Eu sou 100% homem. Não tem nada. E Deus falou: calma, tia, calma. E eu mandei mensagem. Eu falei: mando mensagem? Não mando mensagem para a pastora Meire, né? Nem da igreja eu sou, mas vou arriscar. Mandei mensagem. A pastora também estava passando por uma luta naquele momento. E quando a coisa acalmou, ela me chamou. Ela falou assim: irmã, quer vir? Estou aqui, vem aqui. E quando ela abriu a porta do gabinete dela, a gente deu um abraço. Que a gente só chorou, né, pastora? Mas aquele abraço, ele aliviou a minha alma, ele aliviou o meu coração, ele me deixou assim. Eu saí daqui, porque a pastora tinha uma palavra para mim, né, Niarta? Que ela estava vivendo e ela também passou para mim. Eu saí daqui que ela falou assim: irmãs, às vezes a gente entra na caverna, mas lá não é o nosso lugar. A caverna não é o nosso lugar. E aí eu saí daqui e eu fui para casa. E aquilo ficou queimando no meu coração. E a Tamires passou por cirurgia e eu pedi oração. As irmãs, ora por mim, minha filha está no hospital. A Tamires veio, a Tamires passou por a radioterapia. Não foi fácil. Irmãs, mãe sofre mais. Mãe sofre dobrado, porque mãe vê o filho sofrer e sofre junto, né? Quem é mãe aqui, gente? Quem entende o que ela está falando, diz eu. Aí, viu? É isso mesmo, irmã. Mãe sofre junto, né? E acho que o sofrimento de mãe é maior. Mas hoje, a Tamires está aí, né? A gente fez exames semana passada. E ela está o quê? Hã? Ela está o quê? Curada. Glória a Deus! Aleluia! A gente fez os exames, a médica ficou muito assim. Realmente, a gente provou. E assim, Deus me levou para um novo patamar. Porque eu sempre gostei de ajudar. Eu não tenho chamado para pregar, nem para cantar, porque se eu cantar não vai ficar ninguém. Mas eu sempre gostei de ajudar, e eu sempre gostei de ajudar as pessoas, independente de religião. E eu tive a oportunidade, porque quando a Tamires precisou fazer a rádio, gente, eu conversava com todo mundo. Todo mundo que chegava lá, o paciente ia e ficava, e a gente conversava. E eu pude ministrar na vida de pessoas. E hoje as pessoas até me adicionaram no Zap, e a gente ainda conversa ainda, porque Deus, Ele faz a mudança. Glória a Deus. E às vezes a gente não entende por que a gente está passando por isso. Mas a gente às vezes passa para abençoar outras pessoas. Mas eu sou muito grata às escolhidas, porque assim, eu estou na torre de oração, eu amo, não respondo muito lá, porque... Mas irmãs, é muito bom saber que tem mulheres orando. É muito bom quando você olha e não vê nada, você manda um zap, na hora tem alguém que te responde: estou orando. E isso é tremendo, Glória, é maravilhoso. Vamos aplaudir o Senhor, inclusive pela vida da nossa Carminha, né? Glória a Deus por essa mulher que aceitou esse desafio. Se você ainda não faz parte da torre de oração, nós queremos te convidar a fazer parte dessa torre. Só mandar um WhatsApp lá para o oficial das escolhidas ou no Instagram, que a gente passa o link para vocês, tá bom? Porque nasceu, né, pastora, só para conferência, mas é agora o tempo todo.
E a gente vai fechar com a nossa Lady. Eu falo que eu acho ela tão elegante. Ela é tão fina, sabe? Até no cruzar de perna. Como eu aprendo com essa mulher de Deus, que é tão forte, que é tão inteligente. Eu sei que ela tem muitos anos, né, de ágape mais do que eu, mas quando eu estou trabalhando junto com ela, é como se a gente estivesse juntas há muito tempo. E o Senhor fez uma coisa linda na vida dela, que foi uma restauração completa de chamado, de identidade. Porque como a pastora Samara até disse, né, não tem férias do reino. Não é que ela estava de férias, mas ela estava quietinha. E foi a partir dela, eu queria que vocês colocassem aqui no painel, foi através dela, Deus usou ela como um instrumento para trazer devocionais e discipulados autorais das escolhidas, né? Nós temos hoje o nosso material, se vocês puderem colocar aí, por favor. E eu queria, Sandra, que você falasse nesses próximos minutos sobre o que foi viver esse ano com as escolhidas. Graça e paz, irmãs. Eu quero falar duas coisinhas. Número 1, gratidão. Eu tenho muita gratidão esse ano por muita coisa que Deus permitiu que eu passasse. A gente sabe que quando Deus permite lutas, provas na nossa vida, Ele quer nos ensinar a sermos gratos em tudo. E esse ano foi um ano muito difícil na área da saúde, na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu quero hoje, assim, louvar a Deus, agradecer a Deus, porque em todos os momentos que nós passamos. E ontem eu estava de cama, hoje eu estou de pé. Porque Deus me levantou. Glória a Deus pela sua vida. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Foi assim, um toque de Deus mesmo, me dando força hoje para estar aqui. Porque foi uma avalanche assim de situações que eu passei, começando lá em fevereiro, que as irmãs sabem da história do meu marido. Fevereiro teve a cirurgia do Valdomiro, que era um tumor maligno, Deus curou ele. Depois a minha neta começou com um problema também no rim, que não se descobria. E depois de 8 meses, Deus deu o livramento para ela. Ela saiu, fez cirurgia, foi curada. Mas Deus trabalhou assim, de uma forma que eu sempre perguntava: Senhor, às vezes a gente ora pedindo alguma coisa para o Senhor e quer a resposta na hora. E às vezes Deus não dá. Deus permite a gente passar mesmo pela dor, pelo sofrimento. E assim foi esse ano todo. E eu falei para o Senhor: Pai, quanta luta na saúde. Eu de setembro para cá, eu tive três gripes muito fortes, de chegar a tomar antibiótico. Depois tive uma pneumonia, que eu estou sarando agora da pneumonia. Peguei uma colite brava que me deixou de cama. Então foram coisas assim que foram me enfraquecendo. E eu falei: Deus, o que é isso? Mas é na luta que eu estou aprendendo a louvar. É na luta que eu estou aprendendo a agradecer. E esse ano foi um ano de muita gratidão. Como diante de todas essas enfermidades que não atingiam só sua vida, mas atingiu o seu esposo, e a mesma Sim. coisa de ser você. Sim. Como você teve essa disposição no coração Sim. de gerar esses 2 frutos? Então, o primeiro fruto, né, que a gente já estudou, e eu falo para a Meire, eu falei: Meire, aquele dia que, aqui na nossa conferência, que foi entregue para ela uma cesta cheia de frutos, eu falei assim: 2 desses frutos são os 2 livros que foram gerados aqui pelas escolhidas. E realmente foi um desafio para mim, porque primeiro, que eu nunca imaginei fazer o que eu fiz. E em segundo, que Deus foi me dando a estratégia que Ele falou que ia dar.
E deu. E aí nós fizemos o primeiro como barro nas mãos do oleiro, e que eu creio que foi bênção para muita gente, para mim foi muito. E eu fico pensando às vezes com a Meire, as conferências têm o tema, mas aí eu venho atrás e eu não paro de falar no tema. Então, até hoje, o tema da conferência do ano passado, nós temos o livro aí, qualquer hora nós podemos relembrar que nós somos barro nas mãos do oleiro e o Senhor está trabalhando na nossa vida. Ô Sandra, e só contando para elas que as próximas turmas vão iniciar em fevereiro, certo? Fevereiro. Então fiquem Isso. ligadinhas nas nossas redes sociais, nos cultos, Isso. porque a gente vai falar sobre as turmas, né? Isso, porque o primeiro livro nós trabalhamos, tivemos 10 turmas, né? E aquelas que quiserem fazer parte, estejam atentas, porque vai ter as líderes se dispondo a estar fazendo esse trabalho, liderando nas casas, né? Como foi feito no primeiro. Agora eu quero me deter um pouquinho no segundo, Tragam as Jarras, que foi lançado agora na conferência e que, mais uma vez, não deixamos de falar da conferência do ano passado. E que realmente esse Tragam as Jarras foi uma direção que Deus me deu. E estudando a 2 Reis 4, a história da viúva, que era esposa do discípulo de Eliseu, e ali nós temos, nesses 7 versículos de 2 Reis 4, a história da viúva. Nós fizemos os 8 estudos e os 56 devocionais. Então, o que eu quero hoje, além de... Eu não sei se todas já adquiriram o livro que está ali na livraria e está à disposição de todo mundo, e se quiser já começar a ler, começar a fazer, porque isso aqui, eu acho que Deus, Ele vai falando conosco o tempo todo. E é um instrumento, é uma ferramenta que a gente tem nas mãos. E nesse livro, eu quero salientar essas jarras que foram colocadas aqui, porque quando a viúva levou as jarras dela, que o profeta Eliseu mandou ela levar para dentro da casa dela, para que fossem cheias de azeite, que era a provisão, era o ambiente do milagre que Deus iria fazer ali, nós tiramos 8 jarras para trabalharmos isso na nossa vida. Esse azeite que entra na nossa vida, antes precisa a nossa jarra estar vazia para receber o verdadeiro azeite. Então nós vamos trabalhar nesse livro e nos grupos a jarra da disponibilidade, um coração disponível para Deus fazer algo na nossa vida. Nós temos que estar disponíveis. A outra jarra é a jarra da fé. A outra é a jarra vazia de si mesma. É a hora que Deus trabalha em nós, nos esvaziando de quem somos, para que Ele encha do azeite dEle, da vida dEle. A outra jarra é a jarra da obediência. Para que haja um milagre na nossa vida, precisa haver obediência. A jarra da dor, porque muitas vezes na dor é que nós crescemos. A jarra da esperança, a jarra da adoração, a jarra que transborda, porque toda jarra cheia do Espírito Santo tem que transbordar. Mas a última jarra é a jarra da gratidão. E é essa jarra que hoje nós estamos colocando diante de Deus, por tudo aquilo que Ele fez, cada um de nós. Aqui cada uma falou alguma coisa daquilo que Deus fez esse ano, mas todas nós estamos trazendo no altar a jarra da gratidão, porque todas nós temos algo para agradecer, mesmo que tenha sido muita dificuldade, muita luta, muita dor. Nós temos que agradecer, porque a palavra de Deus nos diz: em
tudo dai graças. E é esse em tudo dai graças que nós temos que viver diariamente, com dor, sem dor, doente, sã. E é hoje, nós estamos aqui, e eu queria salientar isso, viu, Niarta? Essa jarra da gratidão, que é a última jarra que nós vamos trazer diante de Deus aqui através do estudo, essa jarra seja realmente uma jarra que nós derramamos diante de Deus todos os dias, nesse próximo ano também. E esse ano, finalizando esse ano, nós agradecemos muito a Deus e transbordamos essa jarra hoje aqui, né, de tanta gratidão, de tudo que Deus fez por nós nesse ano. Aleluia. Então essa é a minha palavra, essa é a minha gratidão, é o meu louvor a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito e fará. E em fevereiro estamos tomando de volta, todos adquiram o nosso livrinho lá, e fevereiro e março estaremos estudando. Aleluia. E aí abril e junho estaremos. Brilhe, vocês não vão esquecer. Vamos aplaudir o Vocês Senhor. não vão esquecer. Aleluia. Aqui. Glória a Deus. As nossas conferências. Amém. Glória a Deus. Vamos então? Glória a Deus. Bora? Independente de nós, fique de pé. Independente de nós, mas através de nós, o Senhor exala amor, bondade e misericórdia. E agora nós queremos que você declare junto conosco: a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Levante suas mãos. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia!